Oi, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso Profundidades. Esse é um podcast, um videocast que eu trago com muito carinho aqui para vocês, que é onde a gente pode viajar para dentro da gente, sabe? Porque eu falo sempre aqui que a gente só tem a ponta do iceberg que a gente mostra para o mundo, mas que o grande mundo, a grande descoberta acontece dentro da gente. É assim, olhando para dentro, que a gente consegue voltar com mais amor à nossa volta, com autorresponsabilidade, com autoliderança. Então, seja muito bem-vindo ao Profundidades, que o que a gente vai conversar aqui se conecte com você, traga insights e que se qualquer coisinha, essa pontinha aqui de insight, de conversa, brilhar dentro de ti, esse vai ser um episódio excelente e a gente já fica muito feliz. E para falar de profundidades hoje, nosso convidado, ele está aqui passando por uma transição de vida, já foi executivo, já esteve liderando grandes negócios, passou em grandes empresas multinacionais. Eu vou reduzir, assim, a um currículo dele a uma pequena apresentação, vou pedir para ele se apresentar muito rapidamente, porque essa é a ponta do iceberg. Tem muito conhecimento e tem muita coisa acontecendo e fervilhando dentro dele, e é isso que a gente quer trazer aqui para você. Para que você que está aí buscando um cargo de liderança, de executivo, passando por uma transição, ou que já está aí na casa dos 40, caminhando para os 50 e está naquele momento de revisão da sua vida, para você que está aí com 20 também e está no momento de revisão da sua vida, quem sabe a história do nosso Kleber Vicente se conecte contigo e faça sentido. Kleber, obrigada por esse momento. Fico profundamente feliz que você esteja aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Eu sempre falo, é muito gratificante, do fundo do coração, estar aqui nesse momento, compartilhando, porque eu, além de compartilhar a nossa vida, que existe uma verdade muito grande, e é momento único. Porém, esse momento único, eu tenho aprendido que tem se repetido na vida de outras pessoas. E, por certa forma, se a gente comunicar, igual esse podcast e videocast que a gente está fazendo, eu tenho certeza e oro a Deus que encontre essa pessoa que está neste momento. Porque não necessariamente eu preciso passar para aprender. A vida traz isso, né? Na nossa trajetória, na nossa caminhada. Que quando passa comigo, é uma oportunidade de eu reavaliar o meu momento. Como estou, de onde vim, para onde vou. É claro que seria muito interessante eu poder aprender com o erro dos outros. Isso acontece muito. Mas, falando de profundidades, é este momento que você se encontra. Que muitas vezes, é o que eu sempre falo, e a Bíblia diz isso. O fundo do poço não é o fim, é o teu começo. Olha que bonito isso. Isso é muito profundo. Você é cristão? Sou cristão. E me conta um pouquinho aqui, só para a gente ir entendendo quem é o Kleber. Me fala brevemente, quem é o Kleber Vicente? Essa é uma pergunta, Gi, que provavelmente eu vou terminar com ela. Eu sou casado, 23 anos, Que maravilha. com a Danila. 23 anos é uma vida. É uma história de profundidade. Tenho 2 filhos, um de 20 anos, agora o Felipe, e o Vinícius de 17 anos. Eu sou filho de militar, minha mãe era uma autônoma, tive uma vida normal, né, em colégios públicos, criado na igreja, sempre com uma educação, sempre com Deus na minha vida. Mesmo isso não me evitou de cometer muitos erros e de sofrer bastante coisa. Muitas vezes as pessoas se confundem nisso. Uhum. Como Deus permitiu isso, né? Então está claro para mim que nós temos hoje um livre-arbítrio, nós sofremos consequência das nossas decisões. E muitas vezes acontece, mesmo que há coisas que Deus tem certeza que não gostaria que acontecesse na nossa vida. Então a escolha é nossa.
eu tenho 3 irmãs mais velhas, sou caçula de 4. E eu sempre disse uma coisa, que eu sempre quis ser melhor para os meus filhos e ter uma vida diferente do que eu tinha quando eu era solteiro. Claro que agora eu tenho descoberto que era muito lícito aquela minha vontade, mas por falta de informação ou desconhecimento de mim mesmo, eu repeti erros que eu vivi quando era criança, que meus pais cometeram. Então, hoje, quem é o Kleber? Eu estou num descobrimento, eu estou num momento terapêutico muito grande de descoberta interna. E nas minhas últimas terapias, hoje eu faço terapia individual, faço terapia em grupo e faço terapia de casal. Ah, que maravilha. Né? É isso. Extremamente terapeutizado. Mas assim, e honestamente, eu tive uma crise de burnout, né, como você disse, como a vida de executivo. Quando foi isso? Isso em 2020. Tá. Só pra gente ir contextualizando o processo. Em 2020, eu tive que mudou a minha vida, mudou minha trajetória. Provavelmente eu iria morrer, literalmente. Muito intenso, muito enérgico, muito focado nos resultados, extremamente agressivo profissionalmente e focado ao ponto de começar a minha jornada das 7 da manhã e até as 22 horas e nunca desligava, né? Muito focado nisso. E nesse meu processo terapêutico, eu identifiquei por que eu era assim. Porque eu sempre dizia, eu lembro isso muito, a minha memória de infância é muito viva. Eu sinto o cheiro, eu vejo detalhes, eu lembro de coisas. Não tive uma vida traumatizada, né? Não tive. Porém, eu entendo que eu sempre quis chegar em algo, em algum lugar. Eu tinha um objetivo muito grande. Eu falava quando eu tinha 5 anos que eu casaria, teria 2 filhos e moraria no City América e eu seria engenheiro. Aos 5 anos. Eu nem sei o que seria e o que era isso. Com 3, eu falava que eu ia ser empresária, ia ser independente, morar sozinha, viajar o mundo e que eu não ia ter filhos. Mas eu tive filho. Ela veio ela achou um jeito de vir. É isso. Mas o resto tá em mim desde os 3 anos. A gente não sabe de onde vem, só vem, né? O mais interessante é isso. A Bíblia, ela tem eu acredito que a Bíblia é a minha regra de fé e prática, tá? E a Bíblia diz que o coração do homem faz muito plano. E tá lícito e é ótimo você ter planos, sonhos. Mas a Bíblia tem lá uma condição que, porém, a resposta certa vem do Senhor. Muito bem. Este é o grande negócio. Importante você ter sonho. Agora, neste momento, eu continuo sonhando, mas eu sempre peço, sim, Deus, que eu sonhe aquilo que o Senhor sonhou para mim, né? Para que me dê direção, né? Então, nesse processo terapêutico, falando sobre o Kleber, e na minha última terapia, eu falei o seguinte para o meu terapeuta: eu quero, de fato, conhecer quem é esse Kleber. Porque o Kleber, por muitas vezes, eu fui o pai profissional, eu fui o marido executivo, onde eu liderei, eu tomava decisão, eu sempre tomei decisão. Eu fui muito rápido para ter tomado a decisão. Errei bastante porque eu nunca me acovardei. Eu sempre tomei decisão. Tinha que tomar decisão. Chegava uma situação na empresa, tem que tomar decisão. Quebrou aquele equipamento, o que eu faço? Toma decisão. Assim, eu adoro tomar decisão. Eu me sinto super confortável porque eu acredito que eu tenho esse dom de tomada de decisão. Porém, tem algo na minha vida que eu não dei a total importância na prática, porque na teoria a gente sempre fala, não, a minha esposa, meus filhos, minha família é isso. Mas de fato as minhas ações realmente estavam alinhadas com a minha fala, né? Com aquilo que eu acreditava, e eu descobri que não. Então assim, por muitas vezes em casa eu era o diretor, né? Eu não deixava o papel do diretor na empresa. Exato.
eu vivia isso, porque uma coisa que eu sempre disse, eu não acredito que a pessoa exerce papéis. O Kleber que é em casa é o Kleber que é no trabalho, e o Kleber que é no trabalho é em casa, e o Kleber que era na igreja é também em casa, e é também no trabalho. Eu não acredito em máscaras. Existem máscaras sociais. Mas esse foi o meu erro, porque eu era exatamente o Kleber no trabalho, o meu grande skill, a minha grande força de competências, né, de habilidades e atitudes, eu era em casa. Hoje que você levou isso para casa sem entender se o que eles precisavam era desse Kleber. Eu precisava ser o pai, eu precisava ser o marido. Olha que coisa, né? E eu era o Kleber super competente, super focado, que pega a empresa falindo e faz uma estratégia e ela passa a dar lucro e ela começa a crescer. Era isso. E hoje eu estou muito confortável porque eu vivo isso na prática. Eu sei quais são as dores, as minhas dores, que pode acontecer de ser para alguém que vai nos ouvir neste exato momento. Nossa, eu tenho tanta coisa para te falar aqui que eu não sei se a gente está com uns 5 dias, eu acho. Obrigada. Primeira coisa, obrigada por você abrir seu coração assim pra gente poder se aprofundar tanto nesses assuntos. Tem tantas camadas isso tudo que você nos trouxe aqui, que acho que a gente tinha que fazer um podcast para cada coisa. Mas deixa eu começar por algum lugar aqui, depois a gente vai esmiuçando. Você passou por empresas de renome. Cita algumas, assim, só para a gente pensar um pouquinho da sua jornada, que eu quero que quem assista e está nesse processo de se preparar para ser executivo ou está aí na gestão de negócio, entenda que tem essas dores, são dores da pequena, da média, da grande empresa, né? Exato. Eu passei pela Danone. Uma coisa que eu sempre falava, sabe, daquele foco, dessa mesma linha que eu falei, eu sempre soube o que eu gostaria de ser. Hoje eu entendo que era uma falta, né? Eu entendo que eu queria muito porque eu não me sentia, né? Era uma falta. Tem a questão do contraponto. Quando eu comecei na Danone, isso em 97, eu sempre dizia, eu quero trabalhar numa grande empresa. Isso já estava nítido para você? Estava claro para mim. Eu nem sabia o que eu estava querendo. Eu comecei com 14 anos no Senai, fazendo um curso de técnico de refrigeração. Olha isso. Com 14 anos, para 15 registrado, meu registro na carteira como menor aprendiz. Então, é legal, né? E meu primeiro registro foi isso. Com 14 anos, eu queria brincar. Então, assim, daí vem hoje eu entendo, da onde surgiu a minha ansiedade, né? Então, assim, eu participei por isso. E cada momento, eu sempre gostei muito do que eu fiz. Quando eu fiz o Senai, eu ganhei o prêmio de melhor aluno do Senai. Quando eu trabalhava na parte de metalurgia, que era a parte de refrigeração industrial, eu me destacava perante meus colegas. Eu tinha isso dentro de mim. Quando chegou, eu comecei a analisar o mercado, falei assim, eu não quero mais ser metalúrgico. Andar de macacão e vestir calçar biqueira de aço, né? A botina. Naquela época, em 1996 para 97, eu entrei no Senai em 1990. Eu sou de 75, né? Então, assim, nesse período, eu comecei a olhar. Eu falei assim, acho que metalurgia não vai ser o futuro. Começou a questão de computação. Isso naquele período. O que eu fiz? Eu deixei de fazer o curso técnico de mecânica, metalúrgica, e eu fui para processamento de dados. Eu voltei para o primeiro ano, processamento de dados. E eu queria, eu não sei de onde eu tirava isso, eu quero andar de terno e gravata. Fui para o banco, como analista financeiro, no Finasa, né? E Tava você de terno e gravata. De terno e gravata. E eu comecei a descobrir que nada me completava naquele momento. Mas eu entendia que eu tinha que galgar, eu queria crescer na vida e ser bem-sucedido. Eu queria isso. Quando eu fiz esse movimento, aí eu comecei sempre a trabalhar e procurar novas oportunidades para ganhar mais. Foi que quando entrou na Danone, que eu lembro que eu falei, eu sempre quis trabalhar numa grande empresa. Entrei na Danone, fiz um processo seletivo enorme, competi
com grandes pessoas, né, que tinham um renome de uma faculdade maior, pública hoje, ou federal, e eu era simplesmente um menino que estudava e tentava vencer na vida. Porém, o que chamava atenção, eu fiz um processo seletivo, eu passei entre muitos candidatos, né, eu e mais 4, e nós entramos no processo de trainee na Danone. E dali, eu comecei a ter uma outra visão. Eu estava hoje na Danone, aí eu comecei a falar assim, olha, eu sou da Danone, agora eu passei 3 anos na Danone, eu quero dar outro salto. Eu quero, como eu não fiz uma faculdade de renome, falei assim, eu quero fazer um MBA na FGV. Estava claro para mim. Aí eu pesquisava o que eu precisava para fazer para entrar na FGV. Então eu precisava falar inglês. E eu tenho cidadania espanhola. A minha irmã mais velha mora até hoje na Inglaterra. Depois minhas outras irmãs moraram na Inglaterra, né? E eu fui para a Inglaterra, eu deixei de ser gerente na Danone e fui para a Inglaterra para estudar inglês. Olha, isso foi com objetivo? Com objetivo. Meu pai, como bom militar, quase morreu, porque eu já tinha um bom salário, que eu estava aqui, que vai abrir vou fazer isso. Tudo, né? E eu tive essa coragem, essa ousadia de fazer isso. Eu cheguei na Inglaterra fazendo como qualquer outro estrangeiro. Vou trabalhar de qualquer coisa. De cleaner, eu fui faxineiro. Então, na escola que eu estudava inglês, e como eu tenho cidadania espanhola, eu pude trabalhar, então eu pagava esse curso com o meu trabalho. Então, eu trabalhava e depois do expediente de escola, eu estudava, depois do expediente escolar, e eu limpava a carteira, limpava o chão, né, com o hoover e tal, então, enfim. Mas, assim, e foi um momento. Cada etapa eu tenho essas marcas, tá? Em cada etapa eu perfeitamente entendo o que me ajudou e também o que me atrapalhou. Quando eu volto para o Brasil, eu já estava lá como noivo, né? Em 2000 foi isso. Quando eu volto para o Brasil, eu voltei para casar. Eu casei com 25 anos, a minha esposa Danila com 18. Nossa, olha que loucura. Mas hoje existiram. Mas hoje, fazendo balanço, eu faria tudo de novo. Que bom. Isso é bom. Né? Então, assim, nesse processo... E aí, quando eu volto da Inglaterra, e eu entrei na Embeleze, numa empresa de cosméticos, e você falou algo. Qual foi sua carreira, grandes empresas? Eu sempre quis me desafiar, Gi, sempre. Eu cheguei no momento que, como profissional da Danone, que eu aprendi demais na Danone, eu sempre falo, por onde eu passei, eu aprendi muito, eu sou grato, tenho um carinho muito grande por onde eu passei. Mas eu sempre quis me testar, me colocar em prova. E a Danone, por si só, é sinônimo de produto, né? Você fala, não me dá um iogurte, me dá um Danone, né? E eu falei assim... Eu tenho uma história ótima, desculpa te cortar para fazer um ponto aqui. Tem uma história ótima com uma grande amiga que ela não consegue falar iogurte de forma alguma. E aí eu falei pra ela assim, fala Danone, querida. Ninguém vai entender. Pois é. Que você tá falando iogurte. E ela é uma querida. E ela tem uma dificuldade na dicção e ela fala isso. E aí, quando ela foi me apresentar, ela começou a namorar, noiva, casada, ela tá com uma filha linda de 4 anos já. Quando ela foi me apresentar pro então noivo, ela foi me apresentar, mas essa aqui é a Gi, que me ensinou a falar Danone. E ficou isso. Top of mind. É sinônimo mesmo. É sinônimo. Então, aí quando eu estava nesse momento que eu aprendi essa questão de... Olha aqui outra curiosidade que é bem interessante. Quando eu entrei na Danone, eu falava... Lembra que eu falei que eu sempre dizia o que eu queria ser? Sim, você sempre tinha já uma próxima etapa desenhada. Você tem que tomar muito cuidado isso com é o que você diz. Com aquilo que você deseja, né? Porque acontece. Isso também a Bíblia explica que a tua palavra tem poder, né? Então, o que acontece? E eu falava uma coisa, eu quero ser tudo. Lembra que eu falei que eu queria ser engenheiro? Eu quero ser tudo. E eu também dizia uma coisa, eu nunca quero ser vendedor. Pronto, caiu na venda. Gi do céu. Porque a gente é testado, né? Olha aqui, essa questão, vamos voltar um pouquinho da Danone. Quando eu fiz o primeiro processo, eu fiz administração de empresas, tá? Na Oswaldo Cruz. No primeiro semestre, eu tentei entrar na Danone, porque eu ficava de olho nos estágios. Aí eu não passei, lógico, não tinha, era só depois do terceiro semestre, enfim, tal. E teve outro ano, eu vou tentar de novo. E quando eu fiz esse teste, foi para o departamento fiscal.
porque eu queria, não importa onde, eu vou, já que eu gosto de tudo que eu faço mesmo, eu vou entrar no fiscal, não sei o que é, e vou ser um bom fiscal, na minha cabeça, tá? Quando eu recebo a devolutiva da Danone, que aí teve processo seletivo, técnico, psicológico e dinâmica de grupo. Aí, a pessoa que, inclusive, ela me reconheceu no dia da dinâmica, Kleber, você de novo aqui? Eu falei assim, pois é, e eu vou continuar tentando até entrar. Foi isso, eu falei exatamente isso. Aí, quando ela me ligou e falou, olha, eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei, pode falar. Olha, você não foi aprovado. Eu falei, não acredito, de novo, não foi aprovado. Ela, porém, Kleber, para a área fiscal não faz sentido você aplicar para essa vaga. Eu tenho uma proposta para você que é para onde? Para o comercial. Olha aí. E você estava determinado a entrar na Danone. Se você ia aprender fiscal, aprende a vender. Eu, assim, sabe aquele minuto ensurdecedor? Você pensou não, mesmo. Não, eu pensei. Eu calei e gelei a minha espinha. Gelei. Era tudo literalmente, que eu não queria. Um eterno minuto de silêncio. Olha tá bom. Olha que teste. Tudo que você queria e tudo que você não queria no mesmo lugar. Olha que... Impressionante. Né? Como Sim, a vida né? tem um jeito bem peculiar de nos ensinar. Exato. Enfim, vou acelerar isso. Aceitei, entrei na Danone. Quando eu falei que eu sempre me testei, na Danone eu aprendi muito, né? Participei de grandes processos seletivos e tal, e um projeto muito importante. Mas eu me sentia que a Danone era maior do que eu, e de fato é, uma grande empresa. E eu queria me testar, falei assim, eu quero saber se realmente eu sou bom nisso. E quando eu voltei para o Brasil, entrou a Embeleze. A Embeleze estava começando, é uma empresa nacional no Rio de Janeiro, que era muito conhecida pela transformação da Xuxa, do Netinho, transformação, coloração. Sim, ela teve um boom, né, nessa época. Época do Netinho, né, do Dia de Princesa, transformação, e era muito forte com Xuxa o Netinho. E eu fui contratado para implementar o canal alimentar que eu sempre atendi grandes redes, né, Carrefour, Pão de Açúcar, né, na época tinha Big, Macro também existia, né, tudo. O que aconteceu? Eu aceitei o desafio. Numa pequena empresa, uma empresa nacional, excelentes pessoas, né? O dono e o Mazinho, que é o filho, né? O seu Itamar, falecido recentemente. Então, eu aprendi muito nisso. Tive uma experiência muito... Tanto é que eu tive 2 passagens, eu saí e me chamaram de novo, né? Então, eu tive isso. Então, deixei as portas abertas, né? É um outro conselho para quem está sempre nos ouvindo, por onde você passar, entrega o seu melhor, independente de. Independente do teu salário, independente do teu chefe, independente de qualquer coisa. Faça por você. E onde você passar e trabalhar, deixe sua marca. Então, esse foi sempre o meu lema. Quando eu volto, né, na Embeleze, aí eu fui para uma empresa que falei assim, poxa, eu tinha Danone, aí eu vou para abrir mercado. A Embeleze naquele momento eu só atendia perfumaria e eu precisava colocar em linha onde? Nos supermercados. Então eu precisava abrir mercado, eu precisava conquistar. Aí vou lá, mas quem é você? Eu falo, eu sou o Kleber da Embeleze. Embeleze? Quem que é? Aí eu comecei a entender e me colocar à prova de ser um bom profissional, né? Graças a Deus foi muito assertivo, enfim. Aí fiquei lá em Embeleze até 2003, quando eu volto para São Paulo, né? Então aí eu volto para São Paulo, que eu entrei na carne, trabalhando na empresa do ramo, tudo, e cresci muito como executivo, né? Participei de negócios internacionais, né? Na GR, no Grupo Compass, então fiz negócios internacionais, né? A matriz era na Inglaterra. Uma curiosidade, né? Quando eu chego na Inglaterra como supply chain da categoria de proteína, responsável por América Latina e Europa, né, e fazendo negócio, auxiliando a outras plataformas outras unidades do Grupo Compass, eu lembro que eu estava na Inglaterra e eu precisei falar sobre proteína, estratégia de proteína. E eu levantei na sala e fui para o Blackboard e eu comecei a falar de proteína. Ali caiu uma lágrima do meu olho, né? E as pessoas não entenderam.
Lembra que eu te falei que eu saí da Danone e fui para Inglaterra? Eu lembro uma cena muito marcante dentro de mim. Eu estava limpando a carteira, que eu estudei em Oxford Street, na Callan School. E é uma das principais avenidas de Londres. E eu estava limpando a carteira e eu olhando pela janela e vendo aquele povo de gravata, bonito, andando. Eu olhava do outro lado dos buildings e eu estava vendo a academia, o povo fazendo ginástica. E eu chorava. Eu chorava porque eu estava lá. Eu chorava porque eu estava longe da minha esposa, né? Da minha noiva até então, né? E eu chorei. Mas eu lembrei do meu propósito. Eu tô aqui por um objetivo. Estou passando por isso, mas... Mas não é tentativa e erro. Existe um racional nisso. E quando eu chego nessa reunião hoje, no Grupo Compass, todo mundo lá, e eu falando, tinha gente da Turquia, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Espanha, tinha praticamente o mundo todo. E eles me ouvindo. E aí... desceu a lágrima. É porque você... tudo aquilo que eu fiz valeu a pena. Exato. Estou aqui de novo. Exato. E olha a mudança, né? Então, assim, eu estava certo. Valeu acreditar. Com certeza. Né? Assim, existe também aí nesse momento, eu vou criar para dar a dica, né? Acredite realmente nos seus sonhos. Mas, o que eu aprendi? Compartilhe. Porque o teu sonho é legítimo. Mas será que o teu sonho, você não vai deixar alguém para trás? Será que você não vai ferir? Seu sonho vai ser maior do que você mesmo? Uma coisa que eu sempre soube. O meu sonho nunca foi maior do que os meus princípios. Então, eu sempre fui muito íntegro aos meus princípios. Tá? Neste trajeto todo, voltando para o nosso tema, eu comecei a olhar e entender de fato onde eu estava chegando. Então, aí eu estava lá no Grupo Compass, né? Recebi propostas para ir para outros países, tudo. Quando eu estou neste caminho, né? Aí a Marfrig me chama de volta, a Embeleze me chamou de volta, e eu sempre querendo buscar uma posição, né? E um crescimento também financeiro, também, né? De cargo. E aí eu entro num grupo que é uma empresa familiar também de carnes, em São Paulo, muito desconhecida, né? Muito pequeno mesmo. E ali que eu coloquei toda a minha energia, coloquei minha vida, né? Porque eu acreditei, mas eu entendi, hoje eu entendo um erro, eu não avaliei direito o cenário. O meu grande erro, eu tomei uma decisão por preferência. Eu não tomei uma decisão por princípios. Então, um outro ponto importante na nossa caminhada, e para quem está começando, você negocia tudo. Você negocia salário, você negocia sua condição, mas não negocie os seus princípios. Eu tomei decisão por preferência. O que foi a minha preferência? Eu quis o título de COO, eu quis o salário, eu quis o bônus, e engraçado, tudo isso é legítimo, porém eu não avaliei o que está por trás disso. Quem eram essas pessoas? Né? Faria sentido eu estar fazendo uma conexão, né, com essas pessoas naquele momento? Porque se eu faço uma negociação com você, é um vínculo. Sim. Se eu trabalho com você, é um vínculo. Sim. Não adianta, não, você lá e eu cá. Sim. Não, eu passava a minha vida, eu dediquei maior tempo da minha vida, que é o nosso bem mais precioso, é o nosso tempo, naquela empresa. CNPJ é formado de CPFs, de né? CPFs. E aí, quando eu fui muito, talvez, ingênuo, e eu achava que eu tentaria transformar as pessoas. Às vezes a gente tem isso dentro, é um pouco do nosso ego, né? Às vezes que a gente acredita que tem poder para mudar o outro, né? Enfim. Mas isso te trouxe um aprendizado tremendo também, né? Trouxe. E foi foi nesse momento que te levou à exaustão e ao burnout? Isso, foi exatamente nesse momento. Antes de começar, eu comecei a ver sinais.
é importante, tá? Sempre tem sinais. Tem sinais. Sempre tem A minha sinais. esposa fala uma coisa que ela sempre repete isso. Deus sempre te fala. Sempre. Ele sempre te fala. Sabe que eu não entro no Facebook desde 2018. E esses dias eu entrei, eu tenho o perfil lá porque a gente gerencia muitas contas de clientes, né? E tudo, o Meta Ads é pelo Facebook, Sim, né? isso. Então, tá lá, minha continha existindo até hoje lá, semi-viva. E aí, a minha capa do Facebook, até hoje, a capa de 2018 é atente-se aos sinais. Sempre tem sinais. Esses dias minha filha, num surto do... Você tá falando e eu tô vendo muito de mim e muito da carreira da minha filha. Minha filha é uma garota de 25 anos, né? Uma mulher, né? Ela nos corrigiram, uma mulher de 25 anos. E está dentro de uma grande empresa, uma multinacional em São Paulo, já como coordenadora de projetos, então entrou como trainee também, foi efetivada antes do trainee ser concluído, já está fazendo lá dentro, passou agora, foi colocada numa vaga lateral, onde eles viram que tem um setor onde ela pode se desenvolver mais. E aí, ela, antes dela passar dessa vaga, ela teve um problema com o gestor dela. E aí ela me ligou, e eu meio que faço mentoria, né? Nessa hora a gente sai da mãe para virar a mentora. Isso. E aí eu falei para ela, eu falei assim, você viu todos os sinais, por que você achou que com você seria diferente? E ela disse que isso bateu nela de um jeito, e na hora ela não me falou nada. A gente continuou a conversa e tal, e aí ela levou isso para terapia, e depois de alguns dias ela voltou e me falou isso. Ela falou assim, você me disse isso, mãe, isso bateu em mim. Por que ego é esse que eu achei que ele fazia isso com as outras pessoas e comigo seria diferente? E comigo seria diferente, né? Então, o ego da gente é uma coisa impressionante, que às vezes a gente consegue domesticá-lo, mas em alguns momentos a gente não escuta, né? Ele fala mais alto do que as outras vozes dos nossos valores, dos nossos princípios, né? Então, esses sinais eu também não percebi, né? E essa palavra ecoa, né? Hoje, minha esposa sempre fala assim, olha, Deus sempre te fala. Nós, com os nossos filhos, a gente... É nosso mantra, né? Assim, é uma coisa que a gente sempre repete. Olha, não adianta, Deus sempre avisa. Porém, não digo nem o ego, mas existem algumas áreas que a gente fala, não, olha, aqui não. Ó, Deus, aqui você pode, essa aqui não, deixa comigo. Eu dou conta. Deixa comigo, né? Bate no peito. Tá bom, entendi, mas eu vou tomar as providências necessárias. Vem comigo, que você passa de ano. Só que não, né? Então, nesse trabalho todo, eu já comecei a entender quais eram os princípios e eu relativizava. Então, eu deixo bem claro, eu entendo perfeitamente, e eu estou nessa fase terapêutica, eu digo, eu estou na fase de reconhecer, eu saí da negação, porque é uma fase que você fala, não é tudo isso. Não, comigo não, é comigo não. Não, eu saí da negação, eu sou muito rápido em todo momento de saber olhar para dentro de mim e poder analisar. Então, neste momento, eu vejo claramente os sinais e eu continuo, aí eu começo a falar, né? Principal motivo, a esposa. Lembra o Kleber, que era o diretor, tudo? Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de ouvir minha esposa. Muito. E não é porque eu não considero, é porque é natural. A minha natureza é de decisão, a minha natureza é de intervenção, a minha natureza é de pragmatismo. Não que se eu a ouvir, eu vou ser inferior a ela. Não tem nada disso. É automático que eu não parava para ouvir. E a gente, por muitos anos, brigou nesta situação porque eu não deixava ela entrar na minha vida. Eu não ouvia. Não ouvindo, eu machuco, eu firo, cometo erros, que hoje a terapia me ajuda e também o perdão, né, de reconhecer e pedir perdão e se restabelecer,
que é um processo que eu faço hoje, terapia de grupo, que é um programa chamado 12 Passos, que foi baseado nos Alcoólatras Anônimos, tal, tudo, mas tem hoje uma conexão cristã, né, com base bíblica, e onde você olha para dentro de você. E você faz um inventário desde a sua infância até a vida adulta. E é tão interessante que esse programa ele é tão maravilhoso porque é teu momento. Não é ninguém falando o que você tem que fazer. É um processo que você entra dentro do processo e você vai se descobrindo. E você fala, não acredito, eu fiz isso. Meu Deus do céu, que tal? Então, aí você calma, fala, tá tudo bem, errou, tá tudo bem. Vai lá e corrige aquilo que pode ser corrigido, corrige. Então, nesse processo de diretor e tudo, eu não ouvia minha esposa, né? Então, aí sempre tem isso. Quando Deus criou o mundo, né? Ele criou todas as coisas, né? Fez a separação das águas da terra seca, criou as aves do céu, os peixes do mar, criou tudo, criou as frutas, criou tudo. E não bastasse tudo isso, ele disse, isso é bom. Tudo que ele criou, você pode ver em Gênesis, isso é bom. Porém, faltava um detalhe, que ele criou o homem e a mulher. Quando ele cria o homem e a mulher, aí a gente já começa a entender qual é o plano de Deus. E tem muitas pessoas que vão nos ouvir, eles não entendem por que nasceram. É profundo, né? Mas você acessou isso dentro de ti, deixa vir. E ninguém nasce por acaso. Mas você não sabe da minha história. Minha mãe foi abusada, não sei o que e tal. Ninguém nasce por acaso. Né? Existe um propósito. Quando, na formação do mundo, Deus criou o homem e a mulher, ele tinha um objetivo para isso. Para que o homem e a mulher dominassem sobre todas as coisas. Olha que interessante agora. Deus criou tudo para nos servir. E hoje, nós corremos atrás dessas coisas. A gente mudou a ordem. A nossa vida está tão complexa e a gente criou uma dificuldade na nossa rotina, no nosso dia a dia, porque a gente inverteu papéis. Deus criou tudo para nos servir. E Deus falou o seguinte, o homem vai dar o nome, não foi Deus que deu o nome para as aves, para os animais. Deus falou assim, você vai agora nomeia todas essas coisas. Então, o homem, Deus deu o poder, o controle para controlar essas coisas, para viver. E detalhe, olha isso, onde eu quero chegar. Ele não criou uma pessoa. Ele criou, e Deus falou assim, não é bom que o homem viva só. Falhei uma auxiliadora, e não estou falando hoje de escrava, não estou falando hoje de a questão da submissão mundana, mas Deus falou assim, eu criei uma auxiliadora que seja idônea. E a Bíblia fala que para o homem que acha uma mulher, não achou uma mulher, ele encontrou um tesouro. É Deus falando. Então, quem sou eu para falar errado? Então, muitas vezes, aí eu volto no meu erro e eu não considerei a minha esposa como tudo isso. Hoje eu considero. Antes de qualquer coisa, eu pergunto para ela, e aí, o que você acha? Então, eu trago essa situação e eu estou feliz por isso. Eu não me sinto menosprezado por isso. Eu me sinto mais leve por fazer participar da minha vida, porque é a nossa vida. A mulher tem dons e tem habilidades que o homem não tem. Não e vice-versa, né? E vice-versa. Eu acho isso maravilhoso também. Mas assim, o que você está contando, toda essa leitura que você fez, eu estudo filosofia. E eu venho de uma base religiosa onde eu já bebi de diversas fontes. Eu sempre fui curiosíssima, sempre, assim, de natureza. Então, aos 3 anos, quando eu estava falando que eu ia viajar ao mundo, que eu ia ser empresária, ter meu negócio, eu também estava abrindo todos os livros da prateleira da minha mãe para fingir que eu lia, porque eu queria conhecer as coisas. Eu chorava, com 2 anos, eu chorava que eu queria ir para a escola. Nossa. Porque eu queria aprender a ler. Nossa. Então, isso é uma coisa assim... Fora da casa. Então eu leio desde que eu consegui aprender a juntar as palavras. Leio muito e leio para minha filha desde a barriga. Agora eu estou no processo com as minhas sobrinhas. Então... E minha afilhada, esses dias, até eu falei, vai ser aniversário dela, domingo, e eu comprei um presente, eu já avisei o Jean, o meu sócio, né, que é pai da Martina, eu falei assim, eu
eu tenho certeza que eu errei no presente, mas você também não me chamou para ser madrinha dela porque eu sou boa de presente, porque você sabe que eu não sou. Então, eu falei assim, mas deixa essa menina crescer, começar a ler, você vai ver se eu não vou arrebentar com ela aqui de livro, biblioteca, isso vai ser fantástico. Então eu falei, tenha paciência, que eu vou ser uma boa madrinha ainda. Mas, então assim, tem algumas coisas que estão dentro de mim desde sempre, e essa curiosidade por conhecer as diversas religiões e filosofias. Então eu fui ler Confúcio, aos 17 anos de idade eu estava lendo Confúcio, sabe? Coisas assim, estudando outras religiões e tal. E é muito interessante, eu falo que tem algumas coisas que são inexplicáveis, a gente ainda não tem capacidade intelectual, né? A ciência evoluiu horrores, mas a gente ainda não responde a todas as questões, até responde menos, cada vez surgem mais questões do que o que a gente consegue responder. Mas é muito impressionante como em algum momento deste planeta algo aconteceu tão grandioso que iluminados apareceram em diversos pontos, contando a mesma história, mas com jeitos que funcionava para aquele grupo que estava colocado ali. Então, tudo isso que você está dizendo, a gente tem em diversas outras, no budismo, ali Confúcio, em outros tantos nomes aqui que eu vou cometer a gafe de falar e falar errado, mas assim, a gente tem em diversos momentos e culturas e pontos diferentes do planeta essa presença divina e essa construção e tudo mais acontecendo. Então, Jesus Cristo, né? Então, a gente tem seres iluminados aqui para fazer essa revolução. E aí eu brinco assim, que esses dias estavam falando, você está estudando filosofia, você está vendo o quê? Platão? Eu falei assim, então, 2.600 anos depois, a gente ainda não entendeu o que Platão entendeu lá atrás. E a mesma coisa sobre Jesus Cristo, que a gente está aqui ainda tentando trazer esse conhecimento, né, internalizar e trazer para a nossa vida. Mas que bom que hoje, o Kleber de hoje, conseguiu entender tudo isso. Porque não tem um jeito diferente do que vivendo. Exato. A gente aprende com a vivência. Exato. Eu tenho brincado aqui, falei isso hoje, ontem, em algum momento aqui do dia, de que a gente tem tutorial para tudo no YouTube. Então, qualquer coisa que você precisa aprender a fazer, seja fritar um ovo ou construir um foguete, você tem tutorial ensinando a fazer no YouTube hoje. E não é exagero, né? Mas não tem 10 mil horas de tutorial, não vão te trazer o conhecimento de 10 mil horas vividas. Né? Não tem. Porque assistir um vídeo e viver e se observar são coisas muito diferentes. Então, você passou por todo... Voltando lá no começo, quando você fala da questão dos papéis, eu entendo, quando você fala que você não acredita nos papéis, eu já penso um pouquinho diferente disso, porque eu acho que a gente acaba precisando criar alguns papéis, algumas máscaras, até para se proteger em alguns momentos, né? Mas a essência de quem nós somos, ela fica quando todas as máscaras caem. Então, a filosofia, ela fala, quando ela pergunta para você quem você é, essa resposta é uma resposta que o filósofo passa a vida respondendo, e ela vai mudando, né, ao longo da vida, e que bom, a gente faz essa busca por quem eu sou quando eu não sou mãe, quem eu sou quando eu não sou esposa, quem eu sou quando eu não estou à frente das câmeras, e quem eu sou apesar de tudo isso. Então, você está colocando muitos Klebers aqui para a gente acompanhar. Por isso que eu falei que tem muitas camadas. Então, o Kleber é realmente, arrisco a dizer aqui, se você me permite, que o Kleber é uma pessoa competente mesmo. É uma pessoa competente. Talvez quando você tenha trazido para sua família as competências que você tinha exercitado como diretor, como um CEO, era o que você entendia que, cara, essa aqui é a minha habilidade máxima. E se eu consigo fazer essa empresa que está falindo funcionar, por que eu não vou conseguir fazer uma que está dando certo? Que é a minha família.
Então, quando a gente vem para essa construção, a gente é quem é no final. Então, apesar de eu assumir máscaras aqui com a minha equipe de líder, de gestora, com o cliente, numa mesa de reunião, você entrou mais cedo numa sala aqui do lado que eu estava numa outra postura. Então, muito diferente dessa agora. Eu estava ali com outros heads do negócio que nós estamos operando e numa lousa e tem isso, entendeu? Ficou fácil, vamos seguir, podemos e tal. É um outro papel, né? Mas a essência ainda é a mesma. A fala, a busca, eu vou falar por mim. A minha essência é de buscadora. É sempre de buscadora. Aquela menina que queria viajar ao mundo com 3 anos de idade e aprender a ler, devorar livros com 6, ou a pessoa que tem uma lista imensa de livros para comprar aos 43, que continua querendo que tenha aí ainda 40 países para visitar, é de uma buscadora. Então, a minha essência é de buscadora. A minha essência é de uma pessoa que tenta tocar o mundo com gentileza. E nem sempre dá certo, mas essa é a essência, essa é a busca. Então, o Kleber é uma pessoa competente e que foi encontrar as ferramentas para ser agora um marido competente, para ser agora um pai competente. Profissional. Assim, aquilo que eu te falei, né? Você tocou um ponto interessante, né? Sobre a questão das religiões. Como eu fui criado num lar evangélico, né? E eu entendo hoje que não é questão da religião, que é questão da essência. É conversa com você. Exato, né? Exato. É a questão da essência, porque... E eu arrisco a dizer, Gi, que assim, você disse, e eu confesso, tem muitas pessoas que procuram algo espiritual, mas essa sede espiritual, porque a gente tem uma coisa em comum, todos nós. Nós recebemos o mesmo fôlego de vida, que quando foi criado, Deus soprou nas nossas narinas. Então nós temos um fôlego. As pessoas só estão tentando identificar que nome lá dá para isso. Uhum. Se é uma força, se é quem, se é aquilo. Isso está pulsando dentro dela, né? Esse fôlego de vida, ela só ainda não nominou esse fôlego de vida. Perfeito. Esta é a grande base. Um outro ponto que eu falo das máscaras, é uma coisa que eu aprendi, tá? Resgatando um pouquinho na mudança da minha vida, dessa chave que virou do burnout. Era um ambiente tóxico, insalubre, onde eu estava negociando e abrindo mão do meu caráter, dos meus valores, dos meus princípios, por preferências. Quando chega aquele momento de ruptura, que eu com 44 anos, que é a fase que você falou assim, se você está nessa fase de mudança de vida, é importante. Eu sabia que eu precisava de algo, mas eu não sabia como. Então, tomei decisão, saí da empresa, deixei de um cargo de diretor, ganhei nada no meio de uma pandemia, decidi isso no início da pandemia. Então, tive depressão, né, do burnout, uma crise de uma TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, muito semelhante a uma crise aí de pânico. Você travava mesmo, assim, não conseguia tomar decisão? Não conseguia... Não travei nada. Eu cheguei no momento que eu pensei que eu ia morrer. Eu peguei meu carro, fui dirigindo até o São Luís, no Morumbi, dirigindo, eu sabendo que eu vou morrer, cheguei lá, estou morrendo. Isso no físico, tá? Aí depois, foi ali que eu entendi, aí passei por tudo, tá? Olha que interessante, por isso que eu não falo que é religião. A religião é um perigo. Você tem que buscar uma essência, a sua essência, que seja seu Deus, tá? Que seja o Deus. Quando eu cheguei neste momento, eu fui procurar um psiquiatra. E eu, sendo sempre participante da igreja, algumas terapias como essa não eram bem-vindas. Mas você com problema... A gente tem um preconceito. Vai ter, ora para Deus. A gente tem um preconceito de que precisa de um apoio médico. Não, né? Você não...
Eu fui pra psiquiatra, Uhum. tomei remédio, fui pra psicólogo e amo terapia e eu não vou parar nunca mais. Ah, que bacana. Porque você vai falar sobre você. Quando a gente começa a olhar para dentro da gente, né? A gente passa a vida tentando sobreviver, fazer as coisas, mas a gente não dá os nossos nomes. Os nomes para as Exato. coisas que a gente sente, para as coisas que a gente pensa, né? E aí, o que eu quero chegar com isso? Né? A gente falou sobre as máscaras, né? Que você tem a sua visão e eu concordo e respeito a tua visão. Para mim, eu era uma pessoa que eu não sabia dizer não. Aí, nesse período, eu leio muitos livros. Um livro que mudou a minha vida foi Limites. Dizer sim e dizer não. Importante. Que bacana. Isso eu trago para a minha vida profissional. Então, o que você falou de máscara, que eu entendi o seu conceito, eu digo assim, se você me pede alguma coisa, eu já falo. Bom, vai ferir meu princípio? Não, não fere, então vamos. Agora, eu quero fazer isso? Hoje eu consigo falar para você, Gi? Nesse momento não quero. Não. Não. Não precisa nem explicar. Não, obrigada, né? Gente, isso para mim foi uma liberdade tão grande. Mas assim, aí eu começo no processo terapêutico, por que eu não dizia não? Porque quando eu era criança, eu tinha um ambiente familiar, entre relacionamento do meu pai e da minha mãe, meu pai é militar, minha mãe... Não tinha essa conversa. Hoje, a minha esposa, né? E eu falo sempre, eu sempre cito a Bíblia, gente, mas é porque eu... Não, mas quando eu trouxe as outras religiões, eu trouxe... Não é... Você pode... Não, mas tá ser tudo quem bem. você é mesmo. Não, e tá tudo bem, tá? Não tem... Zero, não tenho nada. Eu não sou religioso. Neste momento todo, quando eu falo, tudo tem uma resposta lá, né? Então, quando você pega nesse sentido, né, deste momento de filhos, de tudo, você tem uma resposta e um caminho para fazer, né? Quando você entra, que eu falo, né, dessa questão de terapia, de trabalho, de identidade, foi que eu ajustei a minha vida e eu comecei a me avaliar e a primeira pergunta, você falou assim, quem é o Kleber? E eu falei assim, eu quero saber de fato quem é esse Kleber. Porque durante esse período, eu estava sendo um pouquinho do Kleber que eu era quando criança, do que eu via acontecer dentro da minha casa, né? Aquilo que eu falei, né? A mulher, o papel da minha esposa hoje dentro na formação dos meus filhos, existe uma coisa que é perfeita nisso. E eu não fui valorizando, né? Porque eu era executivo, que eu estava preocupado com isso, com aquilo e tal. Aí eu começo a lembrar, falei assim, gente, o meu sustento vem de Deus. Ele que me sustenta. Ela, claro, através de uma conexão, através de um trabalho. Tá tudo bem, mas eu não posso... Lembra que eu falei, a gente não pode mudar a prioridade, as sequências da vida. Hoje, o executivo, ele está morrendo aos poucos, e eu tive uma reunião pela manhã com a Dani, um doce de mulher, de pessoa que tem uma curiosidade que eu não vou falar, senão vai ficar muito longo, mas eu conversei com a Dani, com o Gilson, num trabalho de como encontrar, que momento o líder tem que sair da posição de líder para buscar uma sucessão, etc e tal. E ela falou o seguinte, é tão engraçado que tem uma frase que quando a morte chegar no executivo, ele não vai encontrar ele porque ele está numa reunião. Então, a gente está tão tomado pelo dia a dia que você vive aquele momento e você pensa que aquele... Então, por muitas vezes, o Kleber foi aquele cara, aquele executivo. Por muitas vezes, o Kleber foi aquela criança. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O que era o nosso papel? É buscar o equilíbrio, é o autoconhecimento, né? Então, assim, e faz parte naquele momento de vida que você quer conquistar o mundo. Eu quis conquistar o mundo, viajar. Eu falava assim, eu quero viajar pela empresa, acho tão bonito. Hoje eu já não quero mais viajar. Me deixa quieto. Me deixa quieto, vou fazer online. Então, assim, eu comecei a priorizar e hoje, eu estava conversando com minha esposa hoje, eu entendi o meu momento. Eu entendi o meu momento. Eu não pergunto mais, Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que não? Eu pergunto assim,
Para quê? Uhum. O que eu preciso aprender? Então, hoje eu estou numa fase de pausa na minha vida. Então, hoje eu trabalho home office, eu tenho outros negócios que eu não dou expediente. Então, assim, eu acompanho o meu filho, eu acompanho os meus 2 filhos, eu acompanho a minha esposa e eu dei tempo para mim. Eu sou muito acelerado, meu pensamento ele é muito rápido, eu pego essas coisas, eu bato o olho aqui, já vejo uma solução, já vejo os negócios. Então, assim, eu estou tentando desacelerar minha mente, né? E nós conversamos isso no almoço hoje. Então, eu estou tentando desacelerar minha mente para identificar o que eu preciso. E o meu momento eu identifiquei. Esse momento de pausa salvou a minha vida. Que forte isso. Exatamente. É assim, eu sei o meu momento. Eu sei o que aconteceu nisso. E esse momento de pausa aconteceu para salvar minha vida emocional, salvar meu casamento, salvar o meu papel com meus filhos. Em todo momento. Eu sou rápido hoje. Eu falo com meus filhos. Eu fiz uma pergunta, eu assisti um filme, minha esposa, eu não lembro o nome do filme, eu choro, né? Me emociono. E foi assim, a ideia toda, terminei o filme, eu falei pro meu filho, você tem alguma coisa que está dentro de você que te marcou, que eu fiz e te marcou? Ele, não, pai, não, não, é sério, fala por mim a verdade, porque eu quero te pedir perdão. Então, assim, eu tô neste momento. Se eu te magoei, se você teve uma marca, porque nós temos uma marca, tem gente que tem muitas marcas, infelizmente, né? De lar desestruturado, de violências, tudo. Eu não vivi isso. O meu negócio foi realmente o afeto mesmo, né? E eu faço isso com meus filhos. Eu falo pros 2, Felipe, tem alguma coisa que eu fiz que você... pai, tem. Você me perdoa? Né? É lógico, tem outro... Aí você vai descobrindo. Né? Eu tenho uma grande dificuldade de me perdoar. Eu me cobro demais. Então, assim, eu peço para Deus, assim, eu sei que Deus me perdoou, eu sei que minha esposa me perdoou, que meu filho me perdoou, que meu amigo me perdoou. Eu sei que a gente comete e a gente vai ser sempre falho. Mas eu peço perdão, sou perdoado. Mas para mim ainda eu falo assim, poxa, por que eu machuquei a minha esposa? Por que eu machuquei meu filho? Por que eu agi dessa forma? Por que eu machuquei meu amigo? Né? Então, assim, esse é o meu momento, né, de busca, de cura, né, dessas feridas emocionais, porque eu me cobro muito, talvez um perfeccionismo, uma codependência, né, algumas que eu chamo de defeitos de caráter, né? Mas, assim, de uma forma que eu penso hoje, porém, vamos olhar o lado bom. Hoje eu dou a atenção para minha esposa que ela merece. Que quando ela fala, por mais que seja duro, e a mulher, ela fala, e para o homem, muitas vezes, ele entende que a mulher está sendo contra ele. E por muitas vezes, a minha esposa, eu tinha ela como inimiga. E ela não, ela só estava falando um ponto que é lícito ela falar, e eu deveria ter ouvido, né? Eu abri um supermercado que eu não deveria ter feito. Minha esposa falou isso. E mesmo assim, não vão, porque Deus está no controle. Sabe, a gente faz um negócio, né? Coloca até Deus nessa como base. A gente conta a história pra gente mesmo, que nem diz o Sombreto Júnior, que ele fala que a gente conta as histórias pra gente mesmo, a gente acredita nelas. Né? Exato. Então, não, porque não sei o que lá. E a minha esposa, olha, eu vou te falar, ela se calou de uma forma, e tudo bem. E sofreu junto comigo, sabe? Então, assim, esse negócio me fragiliza um pouco. Então, porém, eu entendo. Este momento que eu tô é um momento de redescoberta, de reaprendizado de quem é o Kleber. E eu falei para você, eu quero saber quem é de fato o Kleber. Porque eu exerci muito papel. E eu não quero exercer papel, eu quero ser o Kleber, que é esposo da Danila, e pai do Felipe e do Vinícius, que ama eles, que trabalha tudo para fazer para eles, né? E sou profissional também, que seja competente, né? Porém, que trabalhe muito. Eu sempre, por onde eu passei, eu nunca tive problema de relacionamento. Nesse frigorífico, quando eu saí,
quando eu divulguei que eu iria sair, as pessoas choraram. Os funcionários de chão de fábrica. Porque quando tinha um momento, um frigorífico, quando precisava fazer alguma coisa da manutenção, sabe o que eu fazia? Eu pegava o meu uniforme de manutenção, camisa azul, calça azul e bota, eu como diretor, eu ia descer lá no tanque e o pessoal, não, ô chefe, deixa. Eu falei, rapaz, deixa eu aqui. Então assim, e as pessoas choravam. E até hoje eu sei que as pessoas falam assim, olha, essa empresa não é mais a mesma, depois que o Kleber foi embora. O que eu vejo disso? Ah, é porque eu me sinto importante? Não, eu quero marcar a vida das pessoas. E quando a gente fala de empresa, a cultura vem de cima. Então, você conseguiu deixar a sua marca na cultura daquela empresa, né? Então, quando a gente fala de empresas, de lideranças, a cultura, ela vem dos líderes, vem dos gestores. E você conseguiu imprimir a sua. E volto a te dizer, você é quem você é mesmo. Então, agora, a gente vai adquirindo habilidades à medida que a gente olha para elas, bota foco e começa a exercitá-las. Exato. Né? Você colocou na sua vida aí um monte de marcos que você foi buscar, adquirir as habilidades agora, e tudo isso faz parte de quem você é. Não vai deixar de ser. Né? Por quê? Não é o cargo, não é o rótulo, são os valores que vêm com ele. Então, todo o conhecimento que você adquiriu, tudo isso já está posto e vai sendo desenvolvido à medida que você usa essas ferramentas hoje no seu dia a dia. Agora, você tem tempo hábil e que bom para exercitar outras habilidades e botar outros marcos. Ser o melhor pai do mundo, o mais compreensivo, o mais presente, o melhor marido da Danila. E vai adquirindo essas habilidades com o tempo. E aí que acontece? Aquilo quando a gente fala de camadas, eu sou pai, mas eu não sou dono. Eu sou marido, mas eu não sou dono. Isso é perfeito. É ótimo. A gente tem que aprender. Foi não muito tentar difícil colonizar o outro, né? E foi assim, eu espero que minha esposa assista esse podcast. A gente manda o link para ela. Eu vou mandar. Porque assim, e honestamente, eu não tenho meias palavras. Eu não ensino. Né? Eu assumo os meus erros prontamente e espero que não aconteça novamente. Eu quero ser um amigo dos meus filhos, pai, claro, que dê limites, que dê ensino. Assim, eu exerço isso. Nós, na minha casa, nós exercemos isso. A minha esposa faz um papel fenomenal, que muitas vezes dói neles. E também dói em nós, pais. Claro. Mas a gente sabe que é vital, porque não também é resposta. As placas, né, os sinais na estrada, ela diz o quê? Limite. E quantas pessoas não perderam a vida delas por não respeitar os limites? Todos os limites. A falta de limite também é um grande problema. E beira a falta de amor, inclusive. Exato. E egoísmo também, né? Assim, quantas pessoas estão enclausuradas hoje porque perderam limites? Não soube ouvir não. E eu não ouvia não. Eu dava um jeito de fazer as coisas, né? Eu descobri um dos grandes pontos que eu não tinha tanta fé como eu imaginava que eu dizia que eu tinha. Por quê? Se eu tenho fé, eu tenho que descansar. Eu nunca descansei, Gi. Olha isso. Eu forçava porque eu tinha que fazer. Sabe aquele que eu falei pra você? Porque eu sabia que eu queria vencer. Isso estava muito forte dentro de mim. E hoje eu pergunto, cada projeto que eu tenho, eu só pergunto uma coisa: Deus, só me direcione para que eu não force nada aquilo que o Senhor não quer que eu entre, né? Resumindo, se Davi lutasse com a armadura de Saul, ele perderia a batalha com o gigante Golias. Aí é a questão dos papéis da armadura, né? Cada um tem que buscar a tua armadura, né? Ou seja, para aquilo que acontece para você, Gi, é para você, não necessariamente tem que acontecer comigo. Então, assim, existem esses momentos. Agora, trazendo para o nosso tema, que é muito profundo, né? Mas
a maturidade também ajuda a gente a caminhar de uma forma e ter mais uma visão sobre você, porque nessa etapa eu tô com 48 anos, né? Eu tenho as minhas ansiedades, hoje eu sei quais são as minhas dores, eu sei quais são as minhas deficiências de caráter que eu digo, né? Que são pecados, né? Que são manias, que são, né? Enfim, defeitos, né? Enfim, porém que eu preciso tratar. E eu preciso de uma forma saber lidar. Eu ainda continuo sendo ansioso. Eu ainda me preocupo com amanhã. Mas voltando na questão da fé, eu preciso também saber, eu preciso confiar que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Agora, nesse turno todo, sim, todos os passos foram importantes. Então, a mensagem que eu deixo é: não ande sozinho, né? O mundo hoje está caminhando para um perigo muito sutil da sua individualidade, da sua solitude. E, lembrando, voltando, Deus não criou uma pessoa, criou um homem e mulher. Era tudo que ele tinha para quê? Para ter relacionamento. Então, construa relacionamentos, construa amizades, construa rede de apoio, não ande sozinho, esteja sempre caminhando. Agora, são todas as pessoas que vão caminhar com você? Não, não. Eu acabei de falar, eu negociei uma posição que me gerou isso porque eu feri meus princípios. Eu fui e tomei decisão por preferência. Então, se você sabe, e aquilo que você falou, os sinais, você sabe porque você sabe quando você está certo e quando você não deveria ter feito alguma coisa. Você sabe porque você sabe. Ou você vai ficar com uma coisa, ou você vai ficar desconfortável, ou você vai sentir um frio na barriga. Não importa, cada um vai ter uma sensação. Porém, você sabe quando esse caminho está certo ou não, né? Esteja atento nesses sinais e compartilhe. Se você é casado, se tem um companheiro, tem uma amizade que você confia, compartilhe esse momento, né? Compartilhe para que você tenha um outro contraponto e não escolha pessoas que vá concordar com você. Escolha pessoas que sejam, pelo menos, antagônicas a você. Às vezes isso é importante mesmo. É importante para você crescer, Sim. né? Como dizem, né? Eu não gosto de frases prontas, né? Mas diz que o avião só decola porque contém vento contrário. Se fosse vento a favor, você não ia decolar. Olha isso. Então, é bem esse cenário. Então, mas assim, não perca tempo no primeiro sinal que você perceber, considere esse sinal. Eu gosto muito da ideia de, assim, a gente adquirir consciência é um processo contínuo, longo, né? E que bom, quando a gente chega nessa fase dos 40 e poucos, a gente já tem um pouquinho de bagagem. Então, nossa consciência, a gente também já tem um conhecimento de mundo, vivências que facilitam, né, a gente a expandir a consciência, olhar para outras coisas com mais calma, observar com mais calma. Eu sempre fiz questão da minha filha, eu sempre bati muito na tecla de que ela vivesse cada fase da vida dela. Então, ela brinca que ela é a única da turma dela que não sabe cantar nenhuma música do Rebeldes. Porque quando ela estava na pré-escola, tinha 5, 6 anos, o Rebeldes estava em alta, e eu falava para ela, isso não é novela para criança assistir, porque era muito sexualizado, juvenil, muito assim, né? E eu falava, isso não é... Então, vai assistir Sandy Júnior, vai assistir... A gente colocava as coisas que eram para a fase dela. E ela falou assim, agradece minha mãe nunca me deixou. Eu não sei nenhuma música do Rebeldes, não sei os nomes, nada, porque ela nunca me deixou assistir. E eu falava, não, cada fase tem a sua maravilha, os seus desafios e tudo mais. Mas eu brinco que os 40 são a melhor fase da vida. Porque eu tô aqui também, né? Então a gente pode falar desse momento. Vamos trazer para nós isso aí. Mas os 40, ele me deu uma liberdade, me trouxe uma tranquilidade. Ele começa um desapego daquilo que as pessoas querem que a gente seja. A gente passa a não se importar mais com as expectativas dos outros. A gente passa a se conhecer mais a ponto de fazer escolhas melhores para nós mesmos.
começar a analisar os passos que a gente está dando, se eles estão no caminho de onde a gente quer chegar. Sim. Eu tenho amigas que falam assim, que já passaram, que já estão nos 50, que falam, não, calma que você vai chegar nos 50, vai ficar melhor ainda. Nossa, então, que bom, só vai melhorar. Não, eu tenho certeza É isso aí. Claro, eu tenho certeza, porque nós estamos chegando nessa fase da vida com uma qualidade de vida muito melhor, uma saúde emocional, enfim, muito melhor também. Então, quer dizer, emocional talvez, não sei se tanto, mas enfim, estamos chegando... Estamos melhores do que ontem. Capacidades e ferramentas para fazer melhor do que ontem mesmo. Mas você trouxe essa questão da solitude e eu queria trazer um dado que eu vi hoje mais cedo, que bateu com o que você disse, que é essa questão da saúde social. É um termo que agora, porque a gente sempre falou, nos últimos anos se fala muito de saúde emocional, né? Isso tem sido, agora a gente tem realmente doenças, a gente tem catalogado uma série de coisas para isso. E aí já começa a se estudar a saúde social. E nessa questão da saúde social, falava da importância de construir relacionamentos. Que uma pessoa que não consegue desenvolver seus relacionamentos, ela tem a saúde física abalada, inclusive. Pessoas que não têm habilidades de se relacionar chegam na terceira idade com características ou saúdes equivalentes a alguém que fuma 15 cigarros por dia, ou com a saúde 2 vezes pior do que os problemas que a obesidade trazem, comparado ao alcoolismo, inclusive. Então, olha como a nossa saúde social, os nossos relacionamentos impactam na nossa vida, né? Então, eu não vejo outro caminho. A gente está construindo ferramentas aí para que a juventude se isole cada vez mais, sim. Mas, por outro lado, a gente tem que manter vozes ativas aqui em prol de vamos construir relações mais saudáveis. E para construir relações mais saudáveis, tem que começar com a gente. E aí, vou te dizer uma coisa que eu aprendi há alguns anos atrás em exercícios comigo, que é assim, seja generoso com você, como você seria com seus amigos. Se você fala com você, do mesmo jeito que você fala com seus amigos. Você fala com seu filho. Quando seu filho vem te confessar que cometeu um erro gravíssimo, você recrimina ele do jeito que você se recrimina. Então, a gente precisa ser mais generoso com a gente também. E aí, isso em todos os aspectos. Não tem a liderança, a gestão, os cargos de executivo, os cargos onde operam tanta complexidade dentro das empresas e de pessoas, eles também precisam se lembrar que são pessoas. Sim. E todas essas relações importam, né? Então, por isso que a gente traz profundidades, porque hoje eu falo com muitas pessoas que estão nesse processo de autogestão e autoliderança e que estão liderando pessoas onde, sei, dentro das suas famílias, sim, dentro dos seus pequenos negócios, dentro dos seus grandes negócios, mas o tempo todo a gente líderes estão liderando pessoas e líderes precisam de conversas assim profundas, com histórias de vidas que ecoam dentro deles também, com histórias que tragam para ele um caminho de generosidade, um insight para que ele olhe para a terapia que ele está demorando tanto para tomar a decisão de fazer. Não é? Então, assim, seu relato aqui para a gente hoje, essa conversa profunda demais, tem uma riqueza e tantas camadas que eu espero que as pessoas assistam mais de uma vez para ir assimilando tudo isso para os seus dias. E eu fico muito feliz mesmo de você ter aberto espaço na sua agenda para a gente poder ter esse papo e aberto o coração aqui. Nossa. Porque... Então, eu me segurei muito aqui. Porque é uma entrega, assim, a gente se vulnerabilizar e contar também, não só das conquistas, mas das dores, é uma coisa maravilhosa. É um processo de cura para a gente e que pode encontrar tantas e tantas pessoas. Antes de você entrar no estúdio para gravar, a gente estava conversando aqui na equipe. Um dos vídeos que a gente postou no canal, uma pessoa deixou um comentário, pelos nossos cálculos era tipo 1h da manhã. Nossa.
e falando assim, eu encontrei isso na hora certa. Eu tô passando por algo assim e te ouvir me trouxe tantas coisas boas, me ajudou muito nesse processo. E aí eu sempre falo aqui que se eu tiver um insight para uma pessoa, já foi válido. Então, eu tenho certeza que vai ecoar dentro de muita gente isso que você trouxe. E para mim já ecoou, já me fez, tem material aqui para eu pensar muito e trazer aqui para meu processo de evolução. Então, muito, muito obrigada mesmo. Nada, eu agradeço, assim, eu gosto de compartilhar. Mas tem um detalhe que eu entendo hoje, sabe, Gê? As pessoas, que tem muito a ver com aquilo que você disse da socialização, a pessoa está cada vez mais, que é um perigo você estar sozinho, porque você está muito suscetível a ser influenciado por alguma coisa. Tem que ter nós fomos criados para nos relacionarmos. Eu entendo também que vale muito, tem outro contraponto, que as pessoas não têm a abertura ou a confiança de se abrir. Esse programa de 12 passos que eu disse, que eu participo, já meu segundo ciclo, e eu espero continuar agora como facilitador, que eu amo isso. Que legal. Sabe por quê? Pessoas têm um programa já que está tão estruturado que eles chegam nesse programa e eles falam da vida dele abertamente, sabe? Para pessoas desconhecidas. Porque primeiro, tem um processo, tem integridade e tem também a questão do anonimato e do sigilo. As pessoas confiam nisso. Eu me abro. Tem pessoas que nunca se abriu em nenhum momento. As pessoas se abrem. Então, é tão transformador, né? É muito transformador. Agora, aí é uma pergunta. Já aconteceu de alguma vez você se abrir para alguém e se arrepender? Olha, eu vou te dizer que eu tenho uma coisa que eu trago para mim. Já aconteceu de eu me abrir com algumas pessoas, de eu me vulnerabilizar e depois eu ser surpreendida negativamente com o resultado disso. Mas me arrepender, você sabe que eu tenho poucos arrependimentos na vida. Porque eu encaro as coisas todas como processo de evolução. Mas assim, tem duas coisas que isso me trouxe. Uma que eu aprendi, que é não sangrar em tanque de tubarão. Isso. Então, senão você está morta. Você tem que tomar cuidado. Exato. Onde você se vulnerabiliza, isso. Né? Então, essa é uma coisa. E outra coisa que eu trago muito para a minha vida, que assim, se eu estou nesse processo e a pessoa usou do que eu disse para fazer o mal, esse karma é dela. O problema não é meu. Então, o erro está com ela, não está comigo. Então, esses dias eu falei isso para o meu sócio, um deles eu falei assim, se tem um enganador e tem um enganado, eu prefiro ser o enganado. Porque não fui eu que usei de má fé. Exato. E não fui eu que causei. Então, assim, no enganado, eu vou aprender algo com isso. Talvez vou colocar mais uns steps de confiança. Vou me fortalecer mais. Mas não acumulei essa dívida nem com Deus, nem com karma, nem com o universo, nem com nada. Mas o que eu quero também dizer que é importante, assim, às vezes você precisa se desabafar ou se confidenciar, se abrir. E muitas vezes não quer dizer que você está querendo uma resposta. Você só querendo só... isso? Só para fora, né? Eu não te pedi a tua opinião. Então, nós... Isso é muito Isso bom. eu trato com a minha esposa. Eu falo, eu quero falar uma coisa para você, mas você só pode ouvir. Porque existe um momento que eu quero a opinião dela. Existe um momento que eu só quero falar. Eu não quero ouvir. E a gente tá nessa maturidade, fala assim, não, agora eu quero sua opinião, fala pra mim sua opinião. Então, assim, às vezes você vai falar e a pessoa, não, mas seguinte, primeiro vai te recriminar, vai abrir uma lata de minhoca na tua cabeça que vai ser pior do que o que você quis no plano original. Agora, é isso. Finalizando, né, a nossa história. Não caminhe só, mas esteja muito atento quem é que vai andar junto. Aquilo que você falou, não vou abrir, como que é que você falou assim? Sangrar em tanque de tubarão. Não faça isso.
É claro, você vai ser seletivo, cara, seja sim seletivo. Porque nós precisamos ser seletivos. Principalmente, não negocie o seu princípio. Não negocie o teu valor. Se você não sabe qual é o teu valor, aí você tem um problema. Busque qual é o seu valor, porque Perfeito. as pessoas entram em situações, sabe por quê? Porque elas não sabem se valorizar. E não têm plena ciência, não estão fincados ali dentro dos seus valores, dos seus princípios, aquilo que é importante para ela, que é inegociável. Inegociável. Então, assim, finalizando tudo, eu espero que esse novo Kleber, que eu entenda mais, eu queira uma coisa primeiro, viver sempre, né, em paz, né? Duas coisas agora. Primeiro, viver em paz e fazer a diferença na vida das pessoas, né? Que haja algo de bom. Se não tiver, que eu não tenha nada de mal. Se eu puder contribuir de alguma forma, marcar, e as pessoas que vão assistir, ouvir, eu oro a Deus que essa palavra que seja Deus que alcance vocês, não são as minhas palavras, mas que seja Deus que toque, né? E eu tenho muita experiência, que a gente vai falar várias outras oportunidades, tenho experiências sim marcantes onde Deus entrou com um momento fundamental na minha vida. Então, assim, ele usa as coisas mais loucas do mundo e vai usar esse podcast, vai usar o vídeo, vai usar qualquer coisa para chegar e tocar no coração de uma pessoa neste momento. Ou que seja por um homem valorizar sua esposa, que seja por um homem honrar o seu casamento, que seja por um pai, de fato, dar o afeto e não é o sustento, né? Porque o sustento vem de Deus, ele nos usa para que haja mantimento em casa. Mas dê o afeto, dê a conversa, dê atenção para os teus filhos, né? Que haja uma vida de cumplicidade, né? Que você... eu não sou aquele Kleber diretor, né? Eu sou quem sou e estou na fase de saber e pergunto para Deus, Deus, de fato, o que o Senhor pensou? Qual o teu plano? Quando o Senhor me formou, eu quero fazer exatamente aquilo que você programou e planejou para que eu fizesse. É isso que eu quero e é isso que sou o Kleber de 2024. Muito bem. Vai voltar muitas vezes, a gente vai ver essa versão 2025, pois 26, espero que sim. 4.8, 4.9. Poxa, pois em constante evolução. Perto em 50, já. Não é? Que bom, muito obrigada. Eu tenho dito que tem 2 modos de viver a vida, que é levando ou elevando. Então, que a gente eleve a vida, e essa conversa foi muito para elevar mesmo. Então, muito obrigada. Obrigada a você que ficou aqui com a gente até agora, para cá. Para você que ficou com a gente até agora, 1h20, alguma coisa, eu acho, de conversa. Mas, assim, que conversa profunda, boa, né? Para conectar com a gente, que é pai, que é mãe, que é líder, que é executivo, que é pessoa e que está olhando para dentro de si. Então, que ecoe dentro de você também, aí do âmago, no mais profundo do seu ser, que faça brilhar essa centelha divina e que te eleve. Muito obrigada para você, que a gente eleve a vida cada dia mais. Né? É isso aí, gente. Obrigado e Deus abençoe a todos. Se você gostou, acha que isso aqui é importante para alguém, compartilha com quem você sabe que está precisando de um insight, de uma conversa profunda assim. A gente volta em breve. Profundidades acontece a cada 15 dias aqui no YouTube. Mas quem sabe, em breve ele passa a ser semanal. Se vocês gostarem e quiserem, deixa nos comentários o que te tocou, qual que foi o assunto que você quer, assim, que te marcou, como que você sentiu no seu coração. E deixa também aquilo que você quer que a gente converse para cá. Se tiver alguém que você fala assim, Gi, você tem que falar com essa pessoa, tem uma história incrível, uma coisa muito profunda para contar, que vai fazer sentido, um tema, traz, que a ideia é que a gente se aprofunde juntos. Se aprofunde e eleve a vida juntos. Muito obrigada e até a próxima.